o senhor Paulo Salles, suplente deputado federal de Jaú. Vereador Sami Liseiro, vereador da cidade de Torrinha. A senhora Jaqueline Brandão, vereadora da cidade de Torrinha. O senhor Wilsinho Dias, representando a União das Escolas Especializadas. Senhora Kessia. A senhora Kessia Maria Soares Santos Ribeiro, presidente da Comissão de OAB da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. A senhora Rafaela Carolina, diretora da APAE de Jaú. Deve estar chegando. A senhora Solange Madasqui, professora da APAE da cidade de Torrinha. Quero só fazer uma correção, Paulo Soares. Desculpa a nossa falha. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Comunicamos que, dentre instantes, daremos início à nossa audiência e pedimos, então, que ocupem seus lugares e, por gentileza, deixem seus aparelhos celulares no modo silencioso. Peço a todos que tomem assento, por favor. Com a palavra, o nosso deputado estadual Fábio Faria de Sá para fazer a abertura do nosso evento. Boa noite, gente. Boa noite. Declaro aberta essa audiência pública. Pedir desculpa pelo atraso, mas tem muita gente chegando ainda. A gente está num processo de votação muito importante aqui na casa e toda hora eu vou ter que ficar indo lá para o plenário votando. Mas eu queria agradecer a presença de todos vocês, principalmente aqui do Paulo Soares, pela iniciativa. Eu acho que toda mobilização que repercute pode ser do interior, mas aqui nessa Casa de Leis repercute lá em Brasília. E a gente teve uma notícia muito boa hoje, que o governo vai reeditar esse decreto maldoso que ele fez com vocês. Só que a gente tem que se mobilizar, porque a gente não sabe como que é a cabeça dele, se esse decreto vai vir para nos ajudar ou para prejudicar mais ainda. Mas é importante a mobilização de todos vocês, que é vocês que sentem na pele a dificuldade de escolha aonde colocar o filho de vocês. A escolha é a nossa liberdade. E, a partir do momento quando alguém impõe alguma coisa na nossa família, é porque não sente na pele aquilo que vocês sofrem. Queria agradecer a minha vereadora Jaqueline, meu vereador Sami, o Wilsinho Dias, que tem um trabalho bacana com a União das Escolas Especializadas. A Rafaela está para chegar. Kessia. Cadê a Rafaela? Rafaela chegou. Desculpa, não te vi aí, chegou de fininha. Tudo bem, Rafa? Seja bem-vinda. Obrigada. A Kessia e a Solange. Usem e abusem desse espaço, que isso aqui que a gente está fazendo hoje tem uma repercussão geral. A gente viu a mobilização via rede social, presencial, mas aqui está sendo registrado em ata, que depois eu e o Paulo Soares vamos registrar lá em Brasília, na comissão, através do nosso partido Podemos. E isso é uma sinalização da injustiça, viu, Paulo, que está sendo feito. Eu estou acompanhando um pouquinho a causa de vocês. Eu estou deputado há apenas 10 meses. O Guilherme Brito, nosso cerimonialista, hoje ali, é pai atípico. E eu conheci, junto com o Ilcinho, São Judas, a escola, Ilcinho? Isso, São Judas. E eu fiquei impressionado com as mães que eu atendi lá, elas lutarem na justiça para colocar o filho na escola São Judas, porque elas se sentem confortáveis, sabe que ali vai ter assistência, vai ter educação, vai ter segurança de deixar seu filho num determinado espaço de tempo. Eu visitei escolas estaduais, onde tinham não tinha a unidade regular, né, a educação normal, e mães na porta esperando já tocar o telefone para pegar o filho com crise. E nessas escolas não tem isso, porque tem profissionais capacitados. Inclusive, nessa escola, que é paga pelo governo estadual, o que me mais chamou a atenção é a ecoterapia. Uma escola, aqui em São Paulo, no fundão da Zona Norte, um cavalo para fisioterapeuta,
neuro, para fazer ecoterapia. Quem não queria ter essa oportunidade? Agora você vai numa escola estadual, 950 alunos, mal tem uma quadra para um aluno brincar. Imagina. Mas faz parte da nossa luta, do nosso processo. Contem com o meu mandato. Só vou pedir mais uma vez, desculpa, eu tenho que me ausentar. Daqui a pouquinho já tem verificação de presença no plenário. A gente está fazendo a votação da extinção da FURP. Aí todo mundo fala, nossa, vai acabar a FURP? Não, a gente vai melhorar a FURP, que é a indústria farmacêutica do Estado de São Paulo, que faz medicação para ser distribuída nas farmácias populares. Só que está falida, infelizmente. A gente vai jogar para o Instituto Butantan para melhorar, dobrar a produção desses remédios, porque a FURP hoje ela compra da indústria privada e repassa. Então, não produz. Então, é isso que o governador passou para a gente, diminuir o custo e aumentar esse lastro que deixa na nossa saúde. E, enquanto a vocês, podem ter certeza que vocês têm um amigo aqui para lutar junto com vocês, tá? Através do Paulo, do Guilherme, todo mundo que está aqui presente nessa mesa. E se a gente precisar fazer essa mobilização em Brasília, a gente vai junto. Pode ter certeza, né, Paulo? Que essa maldade que fizeram com vocês, algum especialista de ar-condicionado que não tem noção o que é renunciar à nossa vida para cuidar de uma pessoa. Tá bom? Vou passar a palavra aqui para o Paulo Soares. Eu vou lá e já volto aqui. Tá bom, gente? Sejam todas bem-vindas. Daqui a pouco está chegando mais gente. E aí eu volto aqui para fazer o encerramento com vocês. Feito? Obrigado, gente. Obrigado. Fiquem com Deus. Muito obrigado, deputado Fábio Faria de Sá. Uma breve explicação do Decreto 12.686, de 20 de outubro de 2025, institui a Política Nacional da Educação Especial Inclusiva e a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva. Esse decreto tem como finalidade garantir o direito à educação em um sistema educacional inclusivo para estudantes com deficiência, com transtorno do espectro autistas, altas habilidades, superdotação, sem discriminação, com base na igualdade de oportunidades. A modalidade da educação especial seria oferecida de maneira transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, com vistas a assegurar recursos e serviços educacionais para apoiar, complementar e suplementar o processo de escolarização. O estudante com deficiência, e em especial do espectro autista, é considerado uma pessoa com deficiência para fins da Política Nacional de Educação Especial Inclusiva. A garantia do sistema educacional inclusivo ocorreria por meio da organização do sistema educacional geral de forma a assegurar que os estudantes que são público da educação especial estejam incluídos em classes e escolas comuns, com o apoio necessário à sua participação, permanência e aprendizagem. Nessa audiência pública temos o intuito de conversar, dialogar, algo que, a primeiro momento, não foi feito no cenário nacional. E por isso queremos dar a palavra, nesse momento, ao vereador Sami Liseiro, vereador da cidade de Torrinha. Boa noite a todos. Meu muito obrigado a vocês que estão aqui na audiência pública. Andaram quase 300 quilômetros para estar lutando por uma causa nobre. Venho manifestar aqui o meu repúdio ao decreto 12.686, que obriga os alunos atípicos a retornarem ao ensino regulamentar, ignorando as necessidades específicas de cada um. Essa medida representa um retrocesso na educação inclusiva e desconsidera o papel fundamental da PAI e das escolas especializadas, que garantem o acompanhamento adequado, acolhimento e respeito ao ritmo de cada estudante. Incluir é simplesmente colocar todos na mesma sala, é oferecer condições reais de aprendizado e desenvolvimento. Por isso, peço
que o decreto seja revisto com diálogo e sensibilidade, ouvindo as famílias, os educadores e as instituições que conhecem essa realidade de perto. Defender a PAI e as escolas inclusivas é defender o direito da educação com dignidade. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Agora damos a palavra à vereadora Jaqueline Brandão, da cidade de Torrinha. Boa noite a todos. Cumprimento todos que estão aqui nesta mesa, aos funcionários de APAI, alunos, professores. Estou junto aqui com vocês pelo fim desse decreto, para que tudo ocorra conforme vocês, professores, instrutores dos alunos, sabem a verdadeira formação que necessita, seja formação infantil, juvenil e também a profissionalizante, que é necessário hoje em dia. Sou adepta à APAI. Hoje eu apresento uma hemiparesia à direita, sou PCD e sei o quão é importante a APAI. Todas. E falo hoje exclusiva para Torrinha. A nossa APAI, ela tem que funcionar cada vez melhor. E todas que estão aqui presentes também. Obrigado a todas. Muito obrigado, vereadora. E agora, com a palavra, o seu Ilcinho Dias, representante da União das Escolas Especializadas, profundo impactado desse decreto-lei. Com a palavra. Boa noite a todos. Agradeço ao deputado Fábio Faria e também ao deputado Paulo pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Represento hoje 15 unidades escolares especializadas que estão na capital, região metropolitana e algumas no interior de São Paulo. Atendemos hoje aproximadamente 1.500 famílias com escolarização especializada no ensino fundamental do 1º ao 9º ano. Trabalho semelhante ao que a APAI faz, ao que outras tantas entidades fazem e que, com frequência, é atacado por leis, por decretos, é esquecido por profissionais, por aqueles que deveriam defender a nossa existência e a importância do nosso trabalho. Não é a primeira vez, não é a segunda, e nós temos que ficar espertos, porque a tendência é que isso continue acontecendo. Então, eu quero agradecer a intervenção do deputado federal, do deputado estadual, porque esse decreto é mais um ataque à educação especializada que existe há muito tempo, antes de qualquer lei de inclusão ser editada. A APAI já existiam, escolas especializadas já existiam, quando esse público era desconsiderado nas escolas. Nós atendemos esse público desde antes desse público ser público-alvo de alguma legislação. Quando as famílias chegavam nas escolas e diziam: não tem vaga para o seu filho aqui, era para as escolas especializadas que elas iriam. Eram contando com o nosso trabalho que elas tinham algum atendimento. E, por causa de ideologias, por causa de uma ideia de inclusão total à força, surgem leis como essa, que obrigam a matrícula na escola comum. Para alunos que são alvo da educação especial, a classe comum é um prejuízo. A escola especializada é o caminho de inclusão para esse público e estamos aqui. Vocês estão, nós estamos, mais uma vez, tentando defender a existência desse trabalho que é constitucional, que é legal e que volta e meia se levantam contra, mas a gente não vai desistir. Obrigado pela presença de todos e pela oportunidade de estar aqui também. Obrigado, Elcinho, que tem um grande trabalho na defesa das pessoas com deficiência, não esquecendo que as nossas crianças ficam jovens e ficam adultos e a escola regular não nos acolhe mais. Passados 18 anos, nós somos jogados para fora do sistema. E agora eu quero dar a palavra à senhora Kessia Marília Santos, presidente da Comissão da OAB da Pessoa com Transtorno de Autismo no Jaú. Por favor. Boa noite a todos.
Eu estou aqui também representando a Associação Autismo Jaú, na pessoa da presidente Maíngrid Crepaldi. Antes de mais nada, eu estou aqui como mãe. Eu falo que a maternidade atípica, ela gera propósito de vida. Eu era uma menina com 22 anos quando o autismo entrou na minha vida. Isso em meados de 2004. Meu filho foi acolhido na escola regular e eu não sabia o que ele tinha. E passei por todos os tipos de humilhação possíveis e inimagináveis que vocês possam imaginar. Até uma carta recebida de uma professora na véspera do Dia das Mães, falando que o meu filho era uma criança que não incomodava, mas era difícil a socialização. Eu queria que a professora Beatriz levantasse 1 minuto para mim. A Bia foi professora do meu filho. O meu filho ficou 8 anos. Depois de muita luta, ele foi para a escola especializada, porque eu era totalmente contra. Eu era a favor da inclusão total, porque meu filho era nível 1, né? Mas o meu filho não falava, tem alimentação seletiva, ele só come pizza e batata do McDonald's. Ele não falava, eu até trouxe um vídeo para mostrar, mas não vou mostrar. Queria ter trazido ele hoje aqui, mas ele é extremamente literal e ele falou: mãe, hoje eu tenho psicólogo, eu não posso ir. E o meu filho, aos poucos, o telefone não tocava mais, porque a principal coisa quando a gente coloca a criança numa escola de rede é a invenção. De repente, o nosso filho atrapalha, o nosso filho... né? Um dia, minha sogra chegou na escola e o meu filho estava num lugar de terra, rodeado por 8 pessoas, e ele rolando, feito um bicho. E eu só sabia gritar porque ninguém sabia me ouvir. Olha onde eu estou aqui hoje. Eu era uma menina, morava no pior bairro da nossa cidade, se chama Maria Luísa IV, quem é de Jaú vai saber. E ali eu fui crescendo. Quando o meu filho foi para a escola especializada, eu comecei a ter vida. O telefone não tocava, eu comecei a conseguir trabalhar, porque em vários empregos eu corri o risco de ser demitida, porque que mãe que consegue ficar no emprego que só toca o telefone todo dia? Nenhuma, né? Então, eu e o meu marido combinamos. Um trabalhava de dia, outro trabalhava à noite. Com o suporte da minha sogra, tudo foi passando. O Guilherme foi aprendendo a falar. O Guilherme, ele foi um dos únicos alunos da sala dele que falava. Hoje eu chego na entidade, eu tenho um Gustavo de 29 anos, né, Bia? Me corrija se eu estiver errado. Toda vez que eu chego na entidade, ele grita o nome do meu filho. Porque ele lembra do meu filho. E depois disso, que foi passando os anos, eu comecei a ter a tranquilidade. Eu passei por uma situação anterior, né, numa escola regular, inclusive, uma escola particular de Jaú, e eu, dentro de uma sala de audiência, eu decidi que eu queria ser advogada. Eu queria ser professora de literatura e mudei ali. Fui querer ser advogada, porque eu não queria que nenhuma mãe mais passasse pelo que eu passei. E não é só eu. 99,9999% das mães passam pelas mesmas coisas que eu. Eu estou com um caso hoje que são 7 vítimas. E o diretor fez uma sala de segregação. O diretor falou para uma monitora que ela fazia caridade cristã por estar tratando bem um aluno. É interior de São Paulo, viu? Então, o autismo, a escola especializada, ele me deu força para lutar. Hoje eu estou na entidade, fazem 6 anos que eu sou tesoureira do Autismo Jaú, com muita força, muita lágrima. Eu fui convidada pela Maíngrid para ela, com muito orgulho, ela é uma presidente manicure. E eu sou uma tesoureira que até ontem era panfleteira na cidade. Não tenho vergonha disso, tenho orgulho de falar que nós, em 6 anos, nos conseguimos transformar a realidade. Tanto que essa semana foi um deputado, ele falou, se não for a melhor, é uma das melhores escolas do estado de São Paulo que tem. Quem quiser, terça-feira, estamos lá, pode ir lá, a gente recebe qualquer um.
E eu tenho orgulho de cada profissional que eu tenho no Autismo Jaú, cada mãe que eu tenho no Autismo Jaú, temos algumas mães aqui. Eu tenho orgulho de cada criança que, às vezes, ela demora 6 meses para sentar, ela demora anos e anos. O meu filho foi ser alfabetizado com quase 15 anos, depois ele saiu da inclusão. O meu filho tirou carta, o meu filho perdeu a carta porque ele bebeu, porque ele é normal, igual todo mundo. O meu filho deu perda total num carro. E aí, um dia, meu marido chegou no lugar na oficina e um menininho chegou e foi dar um beijo nele. Aí o moço da mecânica falou assim, desculpa, isso de ser e fazer o bem é pelo nome do meu filho. Ele tem muita vergonha, às vezes, da história dele. Não é diferente, né? Porque tem amizade, vocês sabem como é o bullying. Mas um dia eu cheguei para ele e eu falei, eu também preciso contar essa história, porque ela também é a minha história. E na semana retrasada, quando eu estava voltando de uma cidade desse caso tenebroso que eu falei, eu comecei a ler o relato da monitora dentro do meu carro, e ele só chegou e falou assim, mamãe, por favor, faça o melhor por esse menino. E ele nunca foi comigo em um atendimento, saiu de Jaú, andou mais de 200 quilômetros. Faça o melhor por esse menino, porque tudo que aconteceu com ele aconteceu comigo. Porque o autista, muitos nível 2, nível 3, não sabe falar, mas eles não são surdos. E é isso que a maioria das pessoas fazem, acham que eles são surdos. A maioria do profissional que está aí na rede, a inclusão bate na porta. Tem gente que convida ela para entrar, tem gente que não. Então, eu sou a favor, não só, o decreto veio para a gente abrir amplo debate a respeito de muita coisa. Como que esse profissional que trabalha na rede tem que ser? Ele tem que ter um teste de aptidão. Não é qualquer um. Você vai num ginecologista tratar da sua apêndice? Não. Então, você tem que ter professores realmente habilitados, capacitados e, principalmente, com amor humano, fator humano no coração da caneta, na ponta da caneta. Porque se continuar do jeito que está, a gente está de mal a pior. Se continuar do jeito que está, garantindo apenas 80 horas de um profissional, 80 horas de estudo, a gente sabe que a maioria das pós-graduação que hoje o APAE tem é mais de 400 horas o professor tem que ter. 600 a 1.100. De 600 a 1.100. Vamos colocar, o Estado de São Paulo ainda pede para as escolas especializadas que o monitor, cuidador, tenha um curso de cuidador. Pasmem, se eu mandar um curso de cuidador de idoso aqui para o Estado aceita que eu contrate uma pessoa. Eu não faço isso. Eu mando lá estudar na PAI. Tem um curso online, 80 horas, mas de educação especial para criança. Então, tem muito debate. Não tem só o debate da escola especializada, tem o debate da valorização da escola, de como nós também, eu sou a favor da inclusão, tanto que o Autismo Jaú mandou mais de 30 para a rede de novo. Por quê? Chega uma hora que eles também chegam na fase cruzeiro do avião, que não continua subindo. E tá na hora, mãe, acorda. Tá na hora de você soltar do paraquedas. Eu fiz isso. Cheguei na escola do meu filho e falei assim, você vai ouvir, diretora, o que você queria ouvir de qualquer mãe especial. Eu não quero pedagógico, eu quero social do meu filho, eu quero que o meu filho tenha amigos. Porque nós temos que ser honestas com nós mesmos. Quantas crianças não vão aprender a ler e escrever por causa da deficiência intelectual? E às vezes a mãe coloca tanta coisa, porque a mãe também não é trabalhada. Eu costumo falar que a primeira que tem que ser trabalhada é a mãe. Né? É a maternidade, é a mãe, o psicológico. Então, nossos debates, se eu ficar aqui falando, eu sou apaixonada por autismo, apaixonada pelo tema, sou uma estudiosa do tema e, basicamente, a gente vai falar de muitas coisas. Então, eu só queria dar esse pequeno relato para vocês, necessário, sobre a minha história pessoal. Hoje eu estou como presidente da comissão lá na OAB Jaú. Nós tentamos fazer algumas coisas, mas é tudo muito limitado. Né? O tempo da gente é limitado, mas a gente está tentando fazer a diferença. Muito obrigada a todos vocês que fazem a diferença na vida de todo mundo. Que vocês encontrem outras Késias, outros Guilhermes, outra família Ribeiro, que vocês falem, eu fiz a diferença. O meu filho tem um amor profundo por todos os profissionais da Escola do Autista, por todos.
e que vocês façam o que tem que ser feito, como se fosse para um filho seu. É só isso. A receita é básica. Muito obrigada. Muito obrigado pelas palavras, doutora Kessia. Sabe que o propósito, a gente escolhe tudo na vida. A gente escolhe a roupa, a gente escolhe muitas vezes a profissão, escolhe o que vai comer, mas a gente não escolhe o propósito. O propósito muitas vezes nos escolhe. Com certeza. E quando a gente assume ele, assume o propósito, tudo começa a acontecer de verdade. Eu quero contar um relato pessoal, o deputado falou, sou um pai atípico, minha filha tem síndrome de Down, e o primeiro apoio foi a PAI de São Paulo, que ainda era PAI, hoje é Instituto João Clemente, mas foi lá que foi todo feito o diagnóstico, foi feita toda a orientação, todo o acolhimento para depois poder dar continuidade. Então, a PAI, que hoje está sob questionamento. Então, a gente escolhe os propósitos nos escolhem e a gente tem a coragem de assumir e continuar como cada um que aqui está. Meu parabéns a todos vocês. E falando de APAI, eu quero dar a palavra agora a Solange Madasquim, professora da APAI de Torrinho, contar a sua experiência e um pouco da APAI. Boa noite a todos, boa noite ao pessoal aqui da mesa. É até difícil falar depois da Kessia, né? Mas, assim como ela, eu quero contar um pouquinho da minha história, não como uma mãe atípica, mas como uma professora, uma profissional de 35 anos de APAI. E eu vi um cartaz ali do pessoal, que acho que é Jaú, né? Nossa parceira. Nós não aceitamos retrocessos. E, na verdade, o que a gente vê com o decreto, infelizmente, é isso. Né? Há 35 anos na APAI, lá atrás, no início, a gente enfrentava muitas dificuldades em termos financeiros, a gente enfrentava muitas dificuldades, mas eu vi, falando da minha escola, eu vi a minha instituição crescer. Eu vi e batalhei junto com ela para que a gente pudesse oferecer o melhor para a pessoa com deficiência. Naquela época não se falava tanto em TEA. Eu falo que talvez eu tenha tido tantos alunos TEA e nem sabia disso. Mas o diagnóstico em si não fazia muita diferença para nós naquele tempo. A gente não sabia, né? O que era importante para mim? Esse aluno precisa se desenvolver, ele precisa conversar mais, ele consegue aprender a ler e a escrever, então vamos lá. Vamos conseguir fazer esse aluno a ler e escrever? Não, ele não vai conseguir, então vamos trabalhar o socioeducacional. A gente trabalha lá na APAI com o pedagógico, com a saúde, com as terapias, o social, a gente tem capoeira. Nós oferecemos para as crianças um trabalho individualizado, a gente trabalha individualmente. Então, aceitar que a família não escolha mais onde colocar o seu filho é um grande retrocesso para toda a luta que a gente já teve, não é? Eu tenho um relato de uma mãe que o aluno era meu aluno, um adolescente, TEA, praticamente alfabetizado, com algumas dificuldades ali, e eu falei para a mãe, olha, mãe, ele tem plena condição de voltar para a rede. Ele pode, que se ouça os principais interessados, os pais. Como a Kessia disse, os pais têm que ser ouvidos, os professores precisam ser ouvidos, o aluno precisa ser ouvido. Eu tenho aluno que diz, tia, eu não quero sair dessa escola. Então, eu falo, não, você não vai sair não, porque senão eles se recusam até a tentar aprender. Porque se eles me mandarem de volta, eu não quero ir para onde eu estava. Então, nós temos, sim, a escola de educação especial, o atendimento ao TEA, ele tem que ser muito valorizado. E nesses 35 anos, aquela frase é perfeita. A gente não aceita retrocessos. Nós temos que andar para frente. Obrigada. E junto conosco aqui, quero também fazer menção ao Instituto Mães Azuis da Oeste, representado pela sua fundadora Fabiana Ramos, está aqui conosco. Uma salva de palmas. Renata Friedman, da Rede do Abraço. E
Pâmela Galvão, representando o Instituto Daulândia. Eu quero agora, com a palavra, a senhora Rafaela Carolino, diretora da APAI de Jaú. A voz do Google. Só uma correção, é Rafaela Carolina, Desculpa. coordenadora pedagógica da APAI de Jaú. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje aqui, representando a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaú, falamos com um coração cheio de esperança, que eu acho que, nesse momento, estamos movidos por isso. Em minhas mãos, aqui, trago assinaturas de pais, familiares e cidadãos da nossa cidade jauense, pessoas que acreditam, assim como nós, que as escolas especializadas são fundamentais para o desenvolvimento, a dignidade e o futuro da pessoa com deficiência. Essas assinaturas representam vozes, representam mães, pais, que confiam suas crianças e jovens à APAI de Jaú, à Escola do Autismo Jaú e a todas as APAIs de nossa região, aqui representada por nós. Esse decreto fala de segregação, mas nossas instituições são muito mais do que escolas. São espaços de acolhimento, afeto, conquistas e inclusão verdadeira. São lugares onde cada aluno é olhado como um indivíduo, onde cada pequena vitória é celebrada e onde a inclusão acontece de verdade, com preparo, estrutura, amor e sensibilidade, que é o que a gente busca. Estamos aqui pela educação especializada, pela garantia de um direito que não é privilégio, mas uma conquista feita com luta, dedicação e amor. A educação especializada é essencial porque oferece a cada aluno o que ele precisa para se desenvolver plenamente, com autonomia, autoestima e aprendizado adaptado. Defender a educação especializada é defender a vida, o direito, a aprendizagem e o futuro das pessoas com deficiência. O decreto 12686 de 2025 ameaça tudo isso. Ele tenta enfraquecer o trabalho das escolas especializadas, como a APAI, que há décadas oferecem educação de qualidade, humanizada e transformadora. Nós não podemos aceitar que uma canetada desfaça o que foi construído com tanto esforço e amor. Esse decreto não representa a inclusão, representa uma exclusão disfarçada de inclusão. Por isso, com voz firme e coração cheio de esperança, dizemos juntos, abaixo ao decreto 12686 de 2025. E é importante reforçar aqui que nós, enquanto instituições, não somos contra a inclusão. Nós somos a favor de uma inclusão com respeito, porque a inclusão verdadeira não é apenas colocar um aluno em uma sala comum e esperar que ele aprenda lá sozinho. A inclusão de verdade exige estrutura, preparo, acompanhamento e, acima de tudo, respeito às particularidades de cada um. Não queremos o fim da inclusão. Queremos uma inclusão com dignidade, qualidade e humanidade. As famílias conhecem seus filhos melhor do que ninguém. São elas que sabem o que cada um precisa para aprender, se desenvolver e ser feliz. Por isso, defendemos também o direito de escolha das famílias, o direito de decidir onde seus filhos devem estudar, o direito de lutar por uma educação que realmente respeite as diferenças. Antes de tomar a decisão que afetam a vida das pessoas com deficiência, o governo precisa ouvir quem vive essa realidade todos os dias. Por isso, pedimos, imploramos, na verdade, escutem as famílias. Valorizem suas vozes e reconheçam o papel essencial das escolas especiais nesse processo. Hoje, estamos aqui unidos, colaboradores, famílias, alunos, comunidade, porque acreditamos em uma causa justa. Cada voz que se levanta hoje é um grito de amor, de resistência e de esperança. Juntos somos mais fortes.
Afinal, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. A nossa união é a prova de que a educação especializada tem força, tem valor e precisa continuar viva. O amor é o que nos move, mas a luta é o que nos mantém firmes. Amamos nossos alunos, acreditamos no potencial de cada um. Lutamos por uma educação que respeite suas singularidades. Hoje, levantamos nossas vozes, não por nós, mas por eles. Nossos alunos, nossos filhos, nossos motivos para acreditar em um mundo mais justo e inclusivo. Hoje, tivemos uma grande vitória para o movimento apaiano e para as escolas especializadas, onde o MEC aceitou nossas sugestões e eles irão reeditar o decreto 12686. Mas até ser assinado, a luta não pode parar. Com amor, coragem e união, nós vamos vencer essa luta, porque a educação especializada é um direito, e direitos não se apagam, se defendem. Muito obrigada. Falou a mulher do Google. Obrigado, Rafaela. Sabe que uma das maiores barreiras que a gente fala, né, quando fala de pessoas com deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão traz um rol de barreiras. Mas a gente tem a atitudinal. E a gente percebe isso no dia a dia. A pior barreira é das atitudes. Quando elas são colocadas em palavras, em atos, mas quando é colocada no papel, essa atitude se concretiza. Eu acho que essa atitude é o do pior que poderia ter acontecido nessa história recente, né? A APAI, a gente vê aqui a APAI Jaú, a APAI Torrinha, a APAI de diversas cidades, mas todas são APAI. No seu fundamento, a Associação de Pais e Amigos do Excepcional. Todas são uma única coisa. Então, essa união das APAIs, junto com as escolas especializadas, cada um no seu próprio conhecimento, é fundamental. Porque engana-se quem acha que defender a escola especial, a educação das pessoas especiais, das pessoas com deficiência, não se está defendendo a educação da pessoa comum. E se engana, muito pelo contrário. Quem defende a educação de qualidade para as pessoas com deficiência está defendendo também a educação comum. E se a gente tem uma nação que não consegue fazer a educação comum básica razoável, como a gente vai dizer da educação das pessoas com deficiência? E desculpa o desabafo, porque é isso que a gente vive, é isso que a gente escuta diariamente. Não tem vaga, não tem terapia, não tem um monte de coisa, e muitos fingem falar que tem. Essa é a verdade do nosso país e também do nosso estado. E eu quero agora aqui, antes da gente dar continuidade, passar um vídeo breve sobre as APAIs, sobre a educação especializada. Gratidão define o sentimento de quem conhece a APAI de verdade. O amor e o profissionalismo aqui salvam vidas. A Ana Paula, mãe da Ana Clara, sente isso no coração. Essa semana nós encerramos um ciclo. A Ana está tendo alta da APAI. E eu só tenho a agradecer. Cada terapia, as aulas na sala de estimulação. Queria agradecer a cada professor, a cada terapeuta. A gente encerra esse ciclo com muita alegria, com muito amor. E eu não tenho como agradecer a vocês por tudo que vocês fizeram. Vocês acreditaram na Ana Clara. E hoje a gente colhe os frutos. O problema é que o trabalho que transforma vidas agora corre risco. Precisamos falar a respeito das escolas de ensino especializado, sua relevância e a necessidade de fortalecimento jurídico e governamental. A APAI Brasil é a maior rede de defesa e garantia dos direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla da América Latina.
A estimativa é de que cerca de 25% da população brasileira tenha algum tipo de deficiência. O movimento apaiano foi fundado por um grupo pioneiro de pais e profissionais dedicados, motivados pela urgência de promover a desinstitucionalização e garantir o direito à educação e à vida comunitária. Em 2022, a rede de APAES alcançou mais de 23 milhões de atendimentos nas áreas de saúde, educação e assistência social. O que está em risco agora, segundo as entidades, é a parte educacional. A mesma situação se estende para outras instituições que prestam o mesmo tipo de serviço, como a Associação Autismo Jaú. As instituições apontam problemas no Decreto 12.686 de 2025, assinado pelo presidente Lula no final de outubro. O que se fala em relação ao decreto é que os nossos alunos da escola deixarão de ser atendidos. Se você ver cada um dos alunos, você vai ver o pido, o olhar, o amor e de um pai para mim. Matriculados nas escolas de ensino regular. Além disso, fica revogado o antigo decreto de 2011 que trazia a certeza financeira para a sequência do trabalho. A gente é contra o decreto porque o decreto tira a liberdade dos próprios pais, porque o decreto coloca em risco a sobrevivência das entidades. Tem um capítulo lá que, inclusive, no finalzinho, ele revoga o decreto de 2011, que dava a provisão orçamentária para a realidade, para a sobrevivência das entidades. Se não tem orçamento, como é que você vai fazer o planejamento escolar para o ano que vem? Tem que decidir agora até dezembro. Como é que vai ficar a situação? Vai firmar compromisso com todos os professores e ter que pagar todo mundo lá no meio do ano, sem ter a certeza de um orçamento para isso? Uma cidade ou outra pode socorrer, mas e aí? Como é que vai ficar no Brasil inteiro? Antes de publicar o decreto, talvez ninguém tenha parado para ouvir quem conhece a realidade das APAES e de outras escolas especializadas. Veja só. A APAE foi que ele aprendeu a fazer todas as coisas. Comer, por exemplo, ele não aprendia. Aí, de repente, do nada, ele chega e está comendo sozinho e de lá então não quis mais comida na boca, né? Por volta dos 5 anos de idade, ele foi convidado a gente a colocar ele na rede normal da escola, né? A escola da prefeitura. E a gente fez a experiência de ficar lá 3 anos, mas nesses 3 anos ele só ficava no canto, né? Não aprendia nada. Entrei que eu tinha 6 anos, não sabia ler, não sabia escrever, eu agradeço. Não tem como não se emocionar e como não reviver muitos momentos, no qual primeiramente quando falam, né, da educação, é uma escolha da família. Você escolhe o que você entende por melhor junto com o corpo que te assiste, né, multidisciplinar. E eu quero aqui agora chamar para a palavra Paulo Soares, suplente de deputado federal. Boa noite a todos, boa noite ao pessoal da mesa, boa noite às APAES de Jaú, de Torrinha, ao pessoal da Associação Autismo Jaú, ao pessoal das instituições aqui de São Paulo, capital também. Parabéns pelo trabalho de vocês e muito obrigado por terem vindo. O grande objetivo da nossa reunião nesta noite é poder discutir a situação desse decreto, que eu considero ser o decreto da maldade contra a pessoa com deficiência, o decreto da maldade contra as famílias, porque não há critérios técnicos que possam embasar o que está previsto na redação desse decreto. Na menor das hipóteses, houve uma má redação desse decreto. Ele está mal redigido. Como é que vai se sustentar o trabalho financeiramente? Onde é que fica a liberdade para essas famílias e para esses estudantes? Cadê a sensibilidade necessária nisso tudo? E muita gente tem questionado qual a validade da nossa presença aqui hoje. Por incrível que pareça, desde que a gente começou a fazer uma mobilização na semana passada, eu tenho recebido, inclusive, ataques pelas redes sociais. Ataques partidários, ideológicos, ataques locais de coronéis da política que se acham donos de uma ou outra situação. Faz o seguinte, ao invés de atacar, sente-se à mesa junto com a gente. O objetivo da nossa presença aqui é pressionar o governo federal, é pressionar o Congresso Nacional, é pressionar a grande política desse país para que tenha sensibilidade.
Esse não é o meu lugar de fala. É o lugar de fala de vocês que trabalham com a educação especializada, de mães como a Késia, que está aqui, do Guilherme, pai atípico, que está aqui. Mas eu me junto a vocês para fortalecer essa voz pela derrubada do decreto. Enquanto a nossa sociedade não entender que mobilizada ela tem o poder de derrubada dessas maldades contra quem mais precisa, a gente não vai conseguir reverter. É necessário que o decreto seja revogado ou pelo menos temporariamente suspenso, para que haja uma discussão técnica e profissional do que está previsto ali. A gente precisa definitivamente regulamentar a educação especializada e não acabar com ela. É regulamentar, para que as famílias tenham liberdade, para que os alunos tenham liberdade, para que as entidades tenham o financiamento necessário para a sequência do seu trabalho, para que os alunos não sejam expostos a situações degradantes numa escola regular. Quantos depoimentos a gente ouviu aqui hoje de pais que notam o pleno desenvolvimento dos filhos numa escola como a da PAI, como a escola do autista em Jaú, e que já tiveram a experiência na escola regular e entenderam que aquele ambiente estava desfavorecendo, o filho estava regredindo. Da mesma forma como eu sofro ataques nas redes por esse trabalho, por incrível que pareça, de outro lado tem muita gente boa lutando ao lado de todos nós. Muita gente boa entendendo a necessidade de revogação ou suspensão do decreto para que se possa debater melhor a questão. Então a gente precisa se fortalecer. Quero dizer a vocês que, como resultado dessa audiência pública, uma ata será registrada, um documento oficial. As assinaturas do abaixo-assinado trazidas pela PAI de Jaú serão também juntadas a essa ata e, ao lado do deputado estadual Fábio Faria de Sá, nós levaremos essa documentação até o Congresso Nacional e até o governo federal. Acredito que essa pressão vinda de várias partes do Brasil possa, quem sabe, de alguma maneira sensibilizar e fazer com que o decreto seja, enfim, revogado. Hoje nós sentamos a essa mesa, de um lado, com um sentimento de alegria e de conquista, porque houve o anúncio de que o governo federal pretende fazer mudanças no decreto. Mas precisamos manter a vigilância, manter a mobilização, porque foi só por meio da pressão como a exercida por todos nós aqui, na manifestação sábado em Jaú, pelas redes sociais, com a presença nessa audiência pública, só com pressão que o governo decidiu se manifestar e, quem sabe, ceder. Ainda assim, o governo não fala em revogação do decreto, fala em reedição, fala em editar o decreto. O que é que vai estar nessa reedição? O que é que vai estar nesse texto? Mantenhamos a vigilância e a mobilização para que todos os direitos das pessoas com deficiência sejam atendidos, para que as entidades sejam respeitadas, porque inclusão não se faz com imposição, inclusão se faz com humanização, com acolhimento, com respeito, com especialização. É nisso que todos nós aqui acreditamos e é por isso que seguimos mobilizados. Eu atuo como suplente de deputado federal e um dos ataques que eu recebo por estar assim junto com vocês nesse movimento mas o que é que esse jornalista está fazendo aí? Ele é suplente, ele não tem cargo, não tem mandato. Enquanto cidadão e pagador de impostos, enquanto alguém que tem responsabilidade social e tem um filho de 7 anos, eu quero que meu filho se orgulhe do trabalho do pai lá na frente. Eu quero construir legado e quero ter a oportunidade de batalhar pelas causas justas, como sempre fiz no jornalismo, mas agora aproveitando do relacionamento político para chegar a quem mais precisa. Tenho feito isso em várias frentes e seguirei fazendo. Se meu trabalho em prol das pessoas que mais precisam incomoda, vai continuar incomodando, porque eu não vou desistir. Seguirei batalhando ao lado de todos vocês das APAES, das escolas de ensino especializado e levando essas demandas até o governo federal. A gente precisa usar de todos os instrumentos possíveis dentro da legalidade para a derrubada desse decreto. E não é simplesmente pelas entidades, é mais do que isso, é pelos seus alunos, é pelas pessoas atendidas. Não é apenas pela APAE, não é apenas pela escola do autismo, é por quem é atendido lá, a questão é humana. Eu sinto no coração de cada uma de vocês que estão aqui, de cada um de vocês, a sensibilidade, o amor, o carinho e a dedicação ao trabalho que vocês exercem. Não é só um trabalho, é uma missão, é um sacerdócio que vocês carregam.
Me emocionei mais de uma vez desde o início dessa audiência aqui, junto com vocês. Vejo um com um lencinho secando a lágrima, outro também emocionado. Começo a falar e me emociono só de citar isso, porque a gente precisa exercitar bons valores na nossa vida. O coração às vezes fica petrificado de tanta coisa ruim da realidade e, na verdade, a gente precisa exercitar a empatia, o ato de se colocar no lugar do outro. E a gente se colocando no lugar de vocês profissionais, dos pais e mães atípicos, das crianças que são atendidas, dos adultos também atendidos pelas entidades, a gente tem a obrigação de manter essa mobilização. Eu me comovo junto com vocês e espero que a gente possa celebrar uma vitória definitiva com relação a isso. Não só com a revogação do decreto, mas que a gente possa avançar na regulamentação da educação especial. Eu esqueci o nome, a senhora ao lado da Lena, perdão. A Renata. A Renata está aqui e ela representa um trabalho muito importante, de inserção da pessoa com deficiência intelectual no mercado de trabalho, inclusive incentivando a família ao empreendedorismo. A gente está com uma situação que a gente não conseguiu resolver ainda o alicerce da educação, nem da educação regular, muito menos da educação especializada no país. A gente pode aproveitar a oportunidade de um decreto como esse para resolver todas as questões, para tirar os poréns dali e, objetivamente, dar liberdade aos pais, aos alunos, provisão orçamentária ao trabalho, instrumentos técnicos para que tudo aconteça da melhor maneira possível e ampliar o trabalho para se chegar na educação profissionalizante de verdade, na prática, para esse aluno ter inserção no mercado. A Escola Autismo Jaú, eu sei que tem feito esse trabalho de inserção no mercado. E a gente precisa cada vez mais ampliar, dar condições para isso, de levar o aluno ao mercado dentro das suas potencialidades, dentro das suas especificações, especialidades e tudo mais. Fortalecer essas famílias no empreendedorismo, para que elas tenham condições também de abrir uma outra frente de trabalho. São situações que precisam ser trabalhadas como políticas públicas. A gente precisa estruturar e, quem sabe, seja a grande oportunidade numa reedição do decreto. Vamos ampliar esse debate. Vamos ampliar os direitos das pessoas com deficiência. Vamos ampliar o acolhimento às entidades. Aproveito essa ocasião para falar a respeito de um projeto de lei do deputado Fábio Faria de Sá. Se me permite, deputado, fiquei extremamente grato, feliz a respeito disso. O deputado está trazendo uma novidade para hoje nessa audiência pública, que é um projeto de lei que vai tramitar nessa casa, na ALESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O projeto nasce de um conjunto de ideias do deputado, minhas, de toda a equipe que trabalha também no gabinete do deputado, equipe liderada pelo Guilherme. Esse projeto ele tem o objetivo de fazer justamente o contrário do decreto que está aprovado lá, assinado pelo governo federal. O objetivo desse projeto de lei que foi apresentado pelo deputado é ampliar o acolhimento, é ampliar a educação especializada e dar pleno acesso a todo mundo que precisar, prevendo que o governo do estado financie essas ações. Parabéns e muito obrigado, deputado. Que Deus o abençoe nessa missão. O senhor, enfim, se puder trazer mais detalhes também a respeito do projeto, tenho certeza que o pessoal vai ficar muito feliz. Agradeço imensamente. Desejo que Deus o abençoe para continuar com essa sensibilidade, com o profissionalismo e que possamos seguir abraçando as APAES e todas as entidades do interior de São Paulo, da capital e de todo o país. Obrigado a todos mais uma vez pela presença. Eu sei que não foi fácil, a maioria aqui transitou cerca de 300 quilômetros para chegar, pegou obra, pegou acidente, pegou engarrafamento, pegou calorão na pista, mas a gente se desdobra e não há obstáculo suficiente para nos parar nesse momento. Nem perseguição política, nem estrada, nem dificuldade alguma que vai parar esse movimento. Vamos em frente, se Deus quiser, em defesa da educação especializada. Obrigado a todos. O Guilherme acho que vai abrir a palavra na sequência, né, Guilherme? Aí o pessoal já... Pois não, deputado, desculpa. Eu já me antecipei ao anúncio, eu não vi que o senhor estava aí, eu já comecei a anunciar o projeto. Não, fica à vontade, esse projeto é nosso, Paulo. A gente, 4 mãos, 6, 8, 10 mãos, a gente está instituindo aqui no Estado de São Paulo um programa de apoio e incentivo às unidades especializadas em educação. A gente escreveu, depois passou para o Ilcinho, o Sil deu uma revisada, então depois vou deixar a cópia para vocês saberem. É completamente oposto da maldade que o decreto do governo federal fez. E eu vou além. Você falou que não tem mandato, Paulo? Tem sim. Tem esse mandato aqui, desse deputado estadual, não só você,
como todas as mães, funcionários, professores, apoiadores que estão aqui. E eu, na certeza que Deus vai tocar a cabeça dos nossos governantes, que vai revogar essa maldade, eu vou destinar para a Pai de Jaú R$100.000 como emenda para vocês, para ajudar. Eu também quero. Assim, eu também quero. Eu sou pidoncha. Deixa eu ganhar aqui, primeiro, calma. Deputado, eu só gostaria de fazer um pedido, porque assim, a gente que trabalha com direito, existe uma lacuna na lei hoje, na lei da assistência social, que nós não conseguimos, a APAI e Autismo Jaú, nós não conseguimos atender a criança no contraturno escolar. Então, qual é a dificuldade que a gente vê nascendo no nosso estado? As entidades que trabalham com contraturno escolar também não têm preparo para receber os nossos alunos. E, muitas vezes, nós temos as especificidades de atender no contraturno para essa mãe poder trabalhar. Né? Porque, muitas vezes, a mãe se apoia no benefício do LOAS, porque só tem como a criança ir para a escola. A nossa principal barreira hoje para o mercado de trabalho com a pessoa dentro do transtorno espectro autista é conscientizar as mães de que ela vai embora um dia. Então, que ela precisa preparar ele para a vida. Então, essa parte também de trabalhar as crianças no contraturno, fazer uma legalidade de que essas entidades possam atender é muito importante para a gente. Vamos estudar, sim, pode ter certeza. E vamos fazer uma emenda para você também, vamos estudar. A gente está com a janela aberta, viu, Paulo, agora? Mas é para mostrar a força do nosso mandato, para ajudar todas as APAIs, não só de Jaú, mas pela sua mobilização e mobilização de todos vocês, que tem como reverter essa maldade. Pode contar com o mandato, com essa casa, a gente debater, mas é uma matéria tão sensível, não é possível que tem gente ainda que é contrária a isso, não é? Não dá para entender esse sentimento, essa emoção que você passou aqui, no rosto de cada uma que estava aqui. Não é possível transcender simplesmente um decreto, um papel incrível que estão fazendo com vocês. Mas você tem mandato, sim, Paulo. Todas vocês têm. Esse mandato aqui é nosso. Pode contar comigo. Obrigado, deputado. Maravilha. Uma sugestão, deputado, a gente alinha depois, com toda certeza. O deputado já se colocou à disposição de fazer uma visita à região também. Nós, inclusive, teremos um escritório em conjunto em Jaú. Está em vias de acertar o fiador do aluguel. O fiador viajou, mas assim que ele voltar, ele vai assinar. E nós vamos ter um escritório juntos lá em Jaú. Brincadeiras à parte, teremos um escritório em Jaú para atender a região central do estado de São Paulo. A gente sabe que a regional carece de deputados, de representantes. O deputado sensível a isso se colocou à disposição. Então, teremos um escritório em conjunto para atender a todos vocês, a todas as entidades da região central do estado. O deputado estará conosco na inauguração desse escritório dentro de 1 ou 2 semanas, eu acredito. A gente pode agendar já uma visita, deputado, à APAI Jaú, à APAI Torrinha, à Associação Autismo Jaú. Tem mais alguma? Tem a APAI Torrinha também aí. Igaraçu do Tietê também. De Guaraçu. Eu estive em Igaraçu outro dia, um trabalho excepcional do pessoal lá. Mais alguma da região, gente? Igaraçu, Torrinha e as 2 de Jaú, é isso? São 4 entidades que a gente pode visitar já muito em breve, viu, deputado? Só esse braço do nosso escritório, aqui em São Paulo, acho que quem não conhece fica convidado a conhecer, a gente tem um instituto aqui que a gente faz atendimento previdenciário. E muitos deles são os benefícios de prestação continuada para os autistas. E a gente atende com êxito, dá todo o apoio jurídico gratuito, a orientação à família, à mãe, ao pai, em busca desse direito. A gente vê que hoje o BPC está passando por um momento difícil, tanto tem um pente fino incrível. Aí 30 dias, se você não entrar no aplicativo, não levar o filho para a perícia, estão cortando. Mesma coisa os idosos. Estão passando num pente fino de 2, 3 dias que não atualizou o cadastro único, estão cortando. Antigamente era 6 meses, era notificado. Então a gente vê a maldade que esse governo está, não só nos benefícios sociais, que muitas vezes transformam a vida das pessoas, que é da renda, da dignidade, mas também dificultando o acesso a eles, né? A gente tem esse trabalho, vai levar para Jaú também. Lá, esse ano, só esse ano, já passou 21 mil pessoas lá procurando a orientação previdenciária. E a gente, por atendimento, 2 dias na semana,
A gente, na quinta e no sábado, atende mais do que a maior agência do INSS do Brasil. Então, fica lá, instituto.arnaldo Faria de Sá ou Fábio Faria de Sá. Toda quinta, todo sábado, não precisa marcar, não precisa agendar. Se vocês conhecerem alguém que precisa dessa orientação gratuita, fazer o processo administrativo, acompanhar, marcar perícia, fazer cadastro único. Enfim, todo o processo, do início ao fim, a gente faz aqui no Jabaquara e a gente também vai levar para esse escritório na Jaú, em parceria com o Paulo. Deputado, não tem como fazer esse trabalho seu sem itinerante para chegar lá na Zona Oeste, na periferia, onde as minhas mães estão? Pense nisso. A gente está usando agora esse mandato que a gente tem para expandir esse atendimento. A gente fez em Santana um escritório, a gente vai fazer um no Capão Redondo, já tem um na Pedreira, a gente está na Zona Leste agora, do lado da Unicid, só que a gente procura parceiros, né? Eu não consigo fazer sozinho, precisa de voluntários, advogados voluntários que se dedicam o tempo deles e ir lá 1, 2 dias na semana atender gratuitamente essas mães. Eles só atendem, vê se tem um direito. Aí depois passa para a minha equipe, que faz todo o processo, né? Porque a dificuldade do advogado hoje é fazer o processo, digitalizar, marcar. Então, faz aquela análise documental, tem direito, passa para a minha equipe. Mas, com certeza, a gente vai conseguir atender milhares de pessoas também. E assim, gente, a maldade é tão grande que tem uma mãe do meu grupo que ela guardou o dinheirinho para comprar um notebook, que era o sonho dela, comprar um notebook. Quando ela adquiriu o notebook, porque ela comprou à vista, bloquearam o benefício do Tá vendo? filho. Aí o que eu fui explicar para ela? Que cruzou as informações Do cadastro único. .br com o Cadastro único. com o pagamento que caiu na conta da criança. Ou que caiu na conta da mãe, porque está vinculado ao CPF. Então, infelizmente, quem recebe hoje um BPC Loas está fadado. Nós sabemos a miséria, né? Porque, infelizmente... Como que é o nome da senhora? Meu nome é Fabiana. Fabiana, sabe o que está acontecendo também? Antigamente, eles suspendiam o benefício 30, 60, 90 dias até a mãe regularizar. Agora não, passou 30 dias, eles cessam. Eles cessam. O que é cessar? Cortam o benefício, tem que começar tudo de novo e não recebe os atrasados. Se passar 1, 2, 3 meses suspenso até você arrumar a documentação, não, eles 30 dias estão cessando. Baita sacanagem que estão fazendo, depois tem que pedir tudo de novo. E aí aquele prazo de 90 dias que eles têm para analisar um pedido administrativo, eles não estão cumprindo, não estão cumprindo. Vai chegar a 3 milhões de pedidos na fila em análise do INSS. Lógico, não é só BPC, mas em todos os pedidos, Fabiana. E a mãe teve que, aí, conforme bloquear o benefício dela, né, que é do filho, consequentemente, automaticamente ela já teve que como fala, ligar no 135 para reagendar com o perito e com o assistente social. Então, sabe, é uma labuta para a gente conseguir... Eles não estão nem respeitando o prazo da perícia de 2 anos. Se você passa numa perícia médica e é aprovada no intervalo de 2 anos, não é necessário marcar uma nova perícia. Isso eles não estão seguindo também, para dificultar o acesso. Então, eles estão marcando, aí marca para 6 meses, marca para 3 meses. Assim, a compreensão, eu, como Fabiana, né, cidadã, né, do Brasil, eu entendo assim, que eu acho que eles estão querendo rastrear para tentar cortar, economizar, para pagar, será que o roubo dos aposentados? Provavelmente é isso. Então, sabe, eu falo eu dou essa justificativa para as mães, entendeu? Que vocês fiquem alerta aos próximos candidatos que virão em 2026, entendeu? Esse alerta é para ver quem faz política do bem, transformar a vida das pessoas, e não politicagem. É o que eles estão fazendo lá, politicagem. Vamos dar continuidade? Acho que tem bastante pessoas inscritas a falar. Tem, Gui? Tem? Vamos lá. Só vou pedir para ser breve, tá? Cumprir o nosso cronograma. Quantos minutos cada pessoa, Guilherme? 3 minutos? 3. Tá, puder exceder um pouquinho, não tem problema nenhum, mas só para a gente dar oportunidade para todo mundo falar. O meu vai ser menos que 3, que meu filho, nível 2, está me esperando para tomar banho e dormir. Gente, só queria falar, não minimizar esse decreto, ao contrário, queria maximizar todos os efeitos desse decreto
o próprio deputado Paulo Soares, ele mencionou no vídeo que tem um decreto de 2011. Depois eu convido a todas a acessar decreto 7611, que é ele que dispõe do orçamento das escolas especializadas, e esse decreto federal, sim. Já no site do Planalto, já está tudo riscado. O decreto de 2011 já foi revogado no site do Planalto, ou seja, a paz, sim, estamos muito perigando não ter orçamento. Outra coisa que eu gostaria de sugerir, fazendo uma história curta, é que a gente possa enfatizar muito o que todo mundo da mesa chegou a falar, que é sobre a liberdade de escolha. Nunca tentemos estabelecer qualquer critério para que vá para a especializada ou para que vá para a rede regular, para que a gente possa ter nossa liberdade, os princípios constitucionais de liberdade e autonomia assegurados, de que a gente escolha. Não é por falha na regular que você precisa estar lá. Até porque a gente vai dar muito pano para manga se a gente utilizar esse argumento de que a regular está falha e, por isso, só por isso que eu escolhi a especializada. Eu ia contar que eu vivo um mundo ideal para o meu filho nível 2, 3, na rede regular, mas que daqui a pouco, sim, eu vou querer e escolher, dentro da minha liberdade e autonomia, que ele vá para uma especializada. Então, só para a gente ia sugerir de não dar pano para manga para esse outro campo ideológico que prega a inclusão total, que fala, não, vocês estão escolhendo as APAES, a Pestalozzi, porque aqui não está funcionando. Então, manda o orçamento para cá. Não, eu estou escolhendo, eu vivo um mundo em que tudo isso aqui está instalado, meu filho está 100% numa escola regular inclusiva, tudo instalado. Daqui a pouco eu vou querer sair. Só para a gente, é uma sugestão mesmo para que a gente utilize de princípios constitucionais sobre nossa liberdade de escolha, para que a gente possa defender a educação especializada. E não pela falha orçamentária de uma regular, não. É porque a gente pode querer também, por diversos aspectos e por diversos sucessos que tem a educação especializada, a gente pode querer acessar. Tá bom? Obrigada. Obrigado. E dando continuidade, a palavra à dona Sônia Martins. Boa noite, gente. Meu nome é Sônia, sou de Jaú, sou mãe de criança especial. Tenho direito a 6 minutos, porque o meu é 2 crianças. Eu tenho um casal de gêmeos autista, nível 3 de suporte, e o menino, além de tudo, deficiência intelectual. Sou nutricionista, casada com médico, e as minhas crianças, quando iniciaram a escola, eu tentei na regular. Só que, assim, a escola era boa como babá das minhas crianças, porque a minha menina tinha um travesseiro dentro da sala que ela dormia, e meu menino ficava num cercadinho com as cadeiras. Sabe, eu achava desumano. Mesmo com 2 aninhos, eles estudavam numa escola, onde, quando eu via festa, eles estavam um chorando e o outro pulando, gritando sozinho num canto. E, assim, a escola do autista me deu não só suporte e evolução para minhas crianças, mas muito suporte para mim mesma. Passei várias dificuldades, dei muito trabalho. Eu falava assim, as crianças estão dando trabalho, que eu tinha muito... sou TDAH. Então, assim, você imagina ter 2 crianças que fazem muito barulho, não é verbal, a outra assim, não é funcional. Como que é conviver com isso? Até convido alguém, se quiser passar um final de semana com as minhas crianças, eu empresto eles, para ver como que é difícil viver esse mundo fora do meu mundo. Entende? Eu nunca tinha visto o autismo. E, assim, aí eu falei uma vez para a coordenadora, né? Aí eu falei assim, as crianças dão trabalho? Ela falou assim, os pais dão mais. E eu sabia que os pais dão mais sou eu. Entende? Porque eu sou muito briguenta, né? É gostoso bater boca com o TDAH, né? Porque é bom. Mas, assim, na verdade, eu luto muito por eles. Posso não aceitar pela minha vida que eu tinha, mas, assim, eles não têm culpa. E eu acho assim, gente, coloca a mão na consciência, porque, assim, é muito difícil. Só quem vive sabe. Veste os meus sapatos. Entende? Porque não é humano. E assim, você imagina você ter um filho num cercado que pega um dinossauro para sair e um caderno para entrar. Deficiência intelectual ele nunca vai conseguir.
e vai atrapalhar, porque ele gritava e a menina chorava dentro da sala. Então, assim, não é humano isso. E aí eu vou preferir deixar eles na minha casa. E eu quero ver quem que vai tirar eles de lá. Porque eu não vou pôr. O Joaquim não tem condições nenhuma, sabe? Ele é lindo, ela é linda, eles são bonzinhos, não me bate, não morde, nada. Mas eles são autistas, só não são agressivos. Mas, assim, para mim é muito difícil. Até minha profissão, eu meio que deixei de lado, mas graças à escola, eles dão muito suporte, para mim, muito. Chego atrasada, às vezes, para pegar eles, mas, assim, eles sempre entendem, porque sabe que sou eu que faço tudo. Porque eu fui tentar contratar uma babá e a moça falou para mim e falou assim, ó, a gente se interessa pelo cargo, mas quando sabe que é uma criança autista, eles desistem. Aí eu falei, não, sou eu mesmo que vou ter que fazer. É difícil. Durmo tarde, acordo cedo, é muito difícil. Então, assim, ó, passa um final de semana para ver como que é difícil. Não é fácil. É muito difícil. Eu não sou mole, mas é difícil. Então, assim, eu gostaria, sabe, assim, que tivesse um pouco mais de consciência e um pouco mais de empatia. Porque só quem passa sabe. E é difícil. Tá bom? Obrigada. Desculpa. Espera aí que... Pronto. Sabe o que é interessante a todos? Que quando a gente entra nessa seara de discussão, eu fui acostumado a falar que era o discurso de que a gente tem que estar na escola regular. Regular, 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 regular. Só que depois que você escuta relato de mães, de pais, de famílias que dão esse contraponto, você passa a pensar num sistema educacional inclusivo. E não só num plano, mas sim que o sistema todo seja de todo inclusivo para todos. E as pessoas com deficiência, elas acolhem a todos, elas põem todo mundo no seu guarda-chuva. E a gente não pode deixar que a gente seja tirado do guarda-chuva. Não há mais ninguém aqui inscrito para falar. Eu só quero aqui agora agradecer a LESP, que está transmitindo ao vivo via YouTube para todos, dada a importância desse ato. E, assim, esgotado a participação, já foi dito que vai ter uma ata dessa reunião que vai ser levada. Eu quero agora retornar a palavra ao proponente, o deputado estadual Fábio Faria de Sá. Pelo poder de escolha, né, gente? Com certeza. Que essa audiência de hoje sirva para construir pontes e não para criar mais divisões. Que daqui saiam ideias, propostas e compromissos reais para fortalecer a educação especial no nosso país. Em nome dessa casa, deixo aqui o nosso cumprimento com todas as famílias, professores, cuidadores e alunos. Vocês não estão sozinhos. Que Deus abençoe a todos nós. Está encerrada essa audiência pública.